Olá, essa é a segunda aula do curso de Introdução à Programação com uso de animações e jogos. Nessa aula você vai começar a entender melhor os conceitos que passamos bem rapidamente na primeira. Falarei sobre atribuição de variáveis, mas também vou apresentar um comando chamado ellipse e vamos falar um pouco mais sobre a localização dos elementos na nossa janela. Você deve ter ouvido falar de variáveis nas aulas de matemática. Geralmente elas aparecem em equações de primeiro grau, segundo grau e em sistemas, né, de equações. Quando temos uma equação, né, na matemática, algo como x igual a 2 ou y igual a z, a gente está falando de uma igualdade que se mantém na resolução do problema. É uma informação, né? Mas nos nossos programas, quando você tiver uma expressão, né, como essa primeira mesmo, x igual a 2, mas aqui no formato como ela aparece no nosso programa, isso será visto como uma atribuição. E o que significa isso? Que eu estou guardando o valor 2, né, o valor 2 na variável chamada x. Mas por que guardar o valor em uma variável e não utilizar diretamente, né, como a gente fez na primeira aula? O primeiro exemplo. Existem alguns motivos e nem todos farão muito sentido por enquanto. O primeiro é uma melhor organização do programa. Vamos supor que você queira definir uma variável que representará a altura de um objeto que vai aparecer no programa. Mesmo que essa altura não mude, pode ser que ela apareça várias vezes no programa. Então, se ela for, por exemplo, 10, esse valor 10 vai aparecer várias vezes no meio do nosso programa. Agora, ficaria muito mais claro para quem programou ou para quem fosse ler o programa que esse número 10 fosse guardado em uma variável chamada altura, que seria, né, alguma coisa bem simples, né, uma altura igual a 10. Agora imagine ainda que a gente queira mudar essa altura. E caso a gente tenha colocado o valor 10 direto em todos os lugares em que a gente usou essa altura no meio do programa, a gente teria que modificar um por um esse valor 10 e colocar o nosso novo valor. Já nesse caso em que a gente guardou esse valor na variável altura, bastaria que a gente mudasse a atribuição, né, da altura para qualquer coisa, tipo uma altura igual a 20, e em seguida essa altura se modificaria ao longo de todo o nosso programa. Além disso, será interessante muitas vezes que nossas variáveis tenham os valores modificados constantemente ao longo do programa. Então será bem útil que tenhamos uma variável com bom nome que a gente possa acompanhar ao longo do programa e modificar o seu valor da maneira que quisermos. Bom, nessa aula vamos apenas focar na atribuição das variáveis, então a gente vai ter que aguardar um pouco mais para ver nossas variáveis trocando de valor várias vezes ao longo do programa. Existem alguns tipos de variáveis nas linguagens de programação, elas variam às vezes entre uma linguagem e outra, mas os tipos que aqui aparecem muitas delas. Na primeira aula a gente usou um tipo chamado string, que é utilizado para guardar palavras, e nessa atividade usaremos o tipo int, que vem de integer, que significa inteiro. Nela guardaremos números inteiros. E existem muitos detalhes sobre os tipos de variáveis e o que pode ser guardado em cada tipo. Mas o objetivo do curso aqui é ser bem breve quanto a esses aspectos, então eu vou só deixar um link na descrição do vídeo. Então se você se interessar pelo assunto, você pode dar uma olhada lá. Vamos então, para o programa dessa atividade, usar variáveis para definirmos cores. Nós vamos usar três valores para definir uma cor em RGB, como foi explicado na aula anterior. Então vamos lá. Vamos primeiro tirar o que a gente tinha feito aqui. Então, vamos colocar aqui o int vermelho, verde e azul. E vamos definir essas três variáveis, né, vermelho, verde e azul. Você pode fazer as definições conjuntas assim, né, separadas por vírgula, mas também seria possível colocar elas separadamente, se você quisesse assim, tanto faz, daria na mesma.
Vamos então definir o tamanho e a cor do fundo da janela. Não, mas primeiro a gente precisa definir com os valores iniciais aqui, né? Então agora a gente vai pro tamanho, né? E pro fundo, vamos colocar 400 por 400. E o background agora vai ser vermelho, verde e azul. Bom, vamos rodar aqui o programa. Foi só uma janela em branco, né, porque todos os valores ali estão no máximo. E aí eles dão a cor branca. Vamos fazer aqui só uma experiência como a gente já tinha feito na aula anterior. Vamos tirar a atribuição inicial ali da variável azul e vamos ver o que acontece. Aqui novamente deu aquele erro que a gente tinha mostrado na primeira aula, porque ele fala que a variável azul não foi inicializada, ou seja, a gente declarou essa variável, né, a gente criou, a gente falou o tipo dela, a gente definiu o nome dela, só que não tem nada lá, e aí a gente utiliza essa variável. E na hora de utilizar ela precisa ter conteúdo. Então o nosso programa reclama que não existe nenhum conteúdo nela. Então a gente nunca pode esquecer de inicializar as variáveis que a gente cria. Ok. Temos aqui, né, rodando o nosso programa agora. Com o tamanho que a gente definiu e o fundo também. Agora vamos criar uma circunferência na tela. Para criar a gente vai usar um comando que chama elipse. Ele deve receber os seguintes valores, né, para funcionar corretamente. Ele vai ser dessa maneira aqui, ó. Eu vou colocar aqui de qualquer forma, vou colocar como comentário já. A posição horizontal, a posição vertical, a largura e a altura. Vamos aumentar aqui. Sim. Ainda para ver a linha completa. Bom, então esse comando ele vai receber 4 valores, né? A gente já está acostumado a ver os comandos aqui recebendo valores, assim como o background recebe valores, o size recebe valores. A gente tem esse comando elipse recebendo valores. Nós temos aqui a posição horizontal, vertical, largura e altura. A posição horizontal e a vertical é parecido com o posicionamento do elemento que a gente falou na aula passada, né? Quando tinha a palavra. E ele define a distância do começo, ou melhor, do ponto de referência desse elemento para a borda da esquerda, aqui da nossa janela, assim como a posição vertical em relação à borda de cima. E depois a gente tem a largura e a altura da elipse. Bom, e como é que a gente faz para saber esse tipo de coisa aqui, né? O comando, os parâmetros, o que é cada um deles, o que eles significam. Bom, o que você pode fazer é consultar a referência da linguagem no site oficial, o mesmo site que você baixou. Aqui na página processing.org tem aqui na referência, no menu da esquerda. E bom, eu sei que está tudo em inglês, eu sei que assim, pode ser que algumas pessoas tenham dificuldade com inglês, mas eu acho que a maioria dos navegadores oferecem, acho, tradução completa da página, então você pode utilizar isso e não vai perder muito em qualidade. Aqui então a gente tem os comandos, né, que existem dentro da linguagem, estão separados aqui nas seções. E se você clicar em algum deles aqui, vamos clicar no fio que a gente já conhece. Tem o nome, tem os exemplos práticos, né, o efeito aqui na janela, o código aqui do lado, tem uma descrição por extenso. Tem a sintaxe, né, que é como o comando aparece no programa mesmo, o código. E tem uma explicação, a descrição dos parâmetros. Os parâmetros são os números, né, que
os números ou variáveis ou qualquer, ou seja lá o que aquele comando recebe aqui entre parênteses. Aí aqui ele coloca o tipo da variável, né, que recebe, que aquele comando precisa receber, e o que ele significa. Então, daqui a um tempo, provavelmente você vai estar usando muito mais essa parte do site do que por agora, porque pode ser um pouco que confunda um pouco se, se você não tem um conhecimento maior. Mas vamos continuar então aqui no nosso exemplo. A gente pode pegar e fazer uma elipse qualquer. Vou copiar aqui o que a gente fez. E vamos colocar aqui qualquer coisa. Vamos colocar 200 aqui, que é a metade do tamanho da nossa janela. Vou colocar 200 aqui também. Para a largura vamos colocar 20. Para a altura vamos colocar 30. Vamos ver o que vai sair desse exemplo aqui que a gente fez usando qualquer número, qualquer parâmetro. Bom, deu uma elipse aqui no meio da janela, branca, mais altinha, né, que a gente colocou a altura maior do que a largura, mas o que a gente consegue reparar rápido, né, que se você coloca a altura e a largura em números iguais, vamos colocar um pouco maior, as duas. Você acaba com uma circunferência, você colocar altura e largura iguais. Então uma elipse com altura e largura iguais é uma circunferência. Também a gente pode notar por essa primeira vez que a gente está rodando o comando que a posição horizontal e vertical que a gente define tem como referência o centro da figura. Daquela outra vez a gente tinha na palavra, né, escrita da primeira aula, a gente tinha como referência a ponta da figura. Aqui a gente tem o centro da figura. E lembrando que a orientação aqui da janela, o ponto 00 dela começa aqui no canto superior esquerdo. E aí a altura máxima é para cá, né? Aqui é o ponto 400 pixels, aqui essa borda de baixo, e aqui a largura máxima é o ponto 400 pixels também. Então aqui é o 400, 400, né? Se a gente for falar em coordenadas. E aqui a gente acertou, né, o meio da nossa janela, né, que era de 400, a gente pegou e colocou 200 e 200 na altura e na largura, mas tem um jeito melhor da gente trabalhar com as dimensões da janela e com as orientações. Tem duas variáveis que sempre vão existir nos programas, que é a width e o height, que é largura e altura. São essas duas aqui. Pode ver até que ela muda de cor quando você digita, que é porque ela já é um elemento que o programa reconhece. E aí a gente pode substituir, ao invés de usar um valor fixo, né, como 200, a gente pode usar aqui, que é a posição horizontal, a gente usa a largura dividido por 2, e aqui na posição vertical a gente usa a altura dividido por 2. Aí a gente pode rodar novamente o nosso programa para ver se funcionou, para manter isso aí, a nossa circunferência no meio. E tá aí, nossa circunferência continuou no meio da janela. Bom, vamos agora então mais ou menos juntar tudo. Eu vou explicar e aí eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse fazer o que eu vou propor. Bom, você vai criar uma variável para posição horizontal e outra para vertical, e uma terceira para o raio da nossa circunferência. Também vai usar as cores que a gente definiu antes, ali em cima, né? Aqui o vermelho, verde e azul. Você vai usá-las com o comando fill para colorir a nossa circunferência.
Não esqueça, né, de dar os valores iniciais, como a gente viu, se você não inicializa a variável isso dá problema. E a ideia é que depois de definidas as variáveis não apareçam muitos números diretos no meio dos comandos, sejam só variáveis mesmo. Então pode tentar aí. Bom, o que a gente se propôs aqui a fazer seria, pode chamar pose horizontal, as variáveis que dão as orientações da nossa circunferência aqui. E aí, como eu disse, a gente não pode esquecer de inicializá-los, né? Então a gente vai colocar pose horizontal. Ela pode ter, se a gente quiser que ela continue no meio, a gente pode usar aqui os mesmos valores que já estavam ali, apenas, né, tirando eles ali de baixo. A gente define o raio como colocar 120. Aí, como a gente quer usar o fill na elipse, a gente define o comando aqui. A gente pode colocar a gente coloca aqui as variáveis que a gente definiu ali. A gente modifica o valor delas lá em cima e deixa de usar elas para o background. A gente coloca 255 para deixá-lo branco. E a gente passa a modificar aqui os valores de verde e azul. E ele vai valer para a nossa circunferência. Vamos ver então se o que aconteceu aqui. Só esqueci de modificar aqui, né? Bom, mas já vê que ela ficou aqui laranja, ficou com a cor que a gente passou no fio. O que a gente esqueceu de fazer foi passar as variáveis, né, da circunferência. Esse aqui é o objetivo da aula, né, que a gente deixe de usar números diretos nos comandos e passe a usar as variáveis. Coloco o raio aqui nas duas. Bom, aqui aconteceu um erro interessante, na verdade, que a gente tinha substituído aqui a posição horizontal pela largura dividido por 2, que era o que estava aqui, e a posição vertical também, pela altura dividido por 2, que era o que estava aqui. E a gente só substituiu, deveria continuar a mesma coisa, só que o que aconteceu aqui é que nos primeiros programas, não sei se você lembra, quando a gente não usou o comando size, apareceu uma janelinha bem pequena, né, que era a janela gráfica, ela tinha um tamanho padrão, quando você não definia o tamanho da janela. E aqui o que aconteceu foi que até nessa parte do programa, quando a gente pega a largura da janela dividida por 2 e a altura da janela dividida por 2 e joga nas nossas variáveis, o nosso programa está entendendo que a janela é daquele tamanho padrão ainda, porque a gente só definiu o tamanho de 400 por 400 aqui embaixo. Então o que aconteceu foi que eu guardei esse valor inicial nessas variáveis, ele ficou guardado aqui, que provavelmente deve ser 50, né? Se não, deve ser 100 pixels, né? Parece que tem um quarto do que fica o tamanho da nossa janela. E então ele pega 100 aqui, divide por 2 e guarda 50 aqui. E aí depois quando eu defino o tamanho para 400, e aí essas duas variáveis aqui de largura e altura passam a valer 400, ele não atualiza essa parte do programa, porque o nosso programa simplesmente rodou de cima para baixo, foi executando cada linha. Depois que ele passou aqui, essas variáveis já estão definidas, então não adianta nada que essas daqui se modifiquem depois que nosso programa já passou por aqui. E aí quando ele chega aqui, ele está com o valor 50, ao invés do valor 200. Então o que a gente pode fazer para resolver isso
ou a gente joga isso aqui para depois da definição do tamanho da janela, ou a gente joga a definição do tamanho da janela para antes da definição da inicialização das nossas variáveis. Vamos colocar aqui 400 e eu acho que vai ficar do jeito que estava antes. Aí, agora sim, ela ficou como estava antes, no meio da janela. Que agora a largura e a altura passaram a ser 400 e a gente passou a guardar 200 nas nossas variáveis. Bom, agora para terminar, o que você pode fazer é modificar um pouco mais esse programa, tentar ver se você compreendeu exatamente, né, como é que funciona a orientação da janela. Então você pode criar outras circunferências, elipses e mudar as cores e ver se ela, mudar a posição, ver se ela aparece na posição da janela que você espera que ela apareça, testar, tentar colocar o centro dela aqui na ponta da janela e ver se o programa se comporta do jeito que você acha que ele vai se comportar. Então você pode pausar o vídeo aí, fazer elas e depois aqui eu faço algumas coisas. Vamos lá. Bom, tá aqui um exemplo do que pode ser feito. Eu acabei colocando os números fixos aqui, o que não é legal, né, como a gente explicou ao longo da aula. E aí depois que eu rodei aqui, o que eu fui fazendo foi modificar a posição horizontal, né, de cada uma. A gente pode fazer, na verdade, tirar esse mais dele aqui do raio. Aumentando a posição horizontal a cada circunferência, adicionando um raio, né, então ela foi indo para a direita. A posição vertical continua a mesma, então elas estão alinhadas aqui na altura da janela, estão alinhadas verticalmente. E a largura e a altura também continuaram as mesmas. Eu coloquei aqui 5 circunferências e aqui só estão aparecendo 3, né, por causa do tamanho delas. Se a gente fosse querer ajustar isso, se tivessem só números, talvez a gente tivesse que vir aqui e editar cada raio. Então a vantagem de ter uma variável definida é que a gente pode simplesmente pegar aqui, modificar uma vez só, e aí a modificação vai se dar em todas as circunferências. Então vamos ver como é que fica agora. Agora já estão todas elas aqui dentro da nossa janela. E também no fio, né, ela foi feita uma modificação aqui, foi diminuindo a quantidade de vermelho, por isso ela foi ficando menos vermelhinha aqui ao longo da sequência de circunferências. E é isso, você pode aproveitar agora, dá pra fazer mais coisas legais, fazendo modificação de cor, de tamanho, né, seguindo, fazer algum padrão que você acha legal, mas as coisas vão ficar mais legais nas próximas aulas. Mas essa segunda aula era só isso mesmo. A gente aprendeu então um pouco sobre as variáveis e a importância, né, de usá-las. E caso você não tenha entendido algo, você pode deixar um comentário no vídeo. Novamente, esse curso foi preparado para ser bem breve e colocá-lo em contato o mais rápido possível, né, com a programação e para ver as coisas funcionando mesmo, né? Então, é isso. Até a próxima aula e tchau.